Boa noite a todas as pessoas que vão nos acompanhar aqui essa noite. Nós estamos fazendo com essa atividade um aquecimento para o seminário sobre integração de transporte na metrópole que nós vamos fazer na segunda-feira, dia 8, aqui na Assembleia Legislativa. Para a gente acumular massa crítica para esse debate que vai acontecer no seminário, a ideia é a gente fazer algumas lives que antecedam, visitando algumas experiências de integração no transporte já existentes no Brasil. Hoje, portanto, a ideia é conversar com o Fábio Damasceno. Fábio Damasceno é secretário de Estado de Mobilidade Urbana no Espírito Santo, é engenheiro civil formado pela FEI, aqui em São Bernardo, e é especializado em transportes. Boa noite, Fábio. Tudo bem com você? Boa noite, deputado. É um prazer estar aqui com vocês, com todos aqui nessa live, e agradecer o convite de estar debatendo esse tema tão importante para a qualidade de vida da população, quer seja aqui no Espírito Santo, na região metropolitana, quer seja na minha terra natal, que é São Paulo. Nós é que te agradecemos, Fábio. Sua contribuição aqui vai ser muito importante. Deixa eu contextualizar um pouquinho a situação de Vitória e Espírito Santo e você me corrige se eu estiver errado. O governo do estado do Espírito Santo assumiu a gestão de todo o transporte metropolitano da Grande Vitória a partir de 2019. A área tem cerca de 2 milhões de habitantes. São 1.600 ônibus, 600 deles com ar-condicionado, que transportam 600 mil passageiros por dia. A tarifa é de R$ 4,20, mas a tarifa técnica é de R$ 5,38. A diferença é financiada com subsídios arcados integralmente pelo orçamento estadual, 230 milhões de reais neste ano de 2022. A integração das linhas é feita por meio de 11 terminais. Neste momento, está sendo implantado o sistema aquaviário, que será integrado ao transporte coletivo por ônibus. Vitória é uma cidade litorânea, mais do que isso, é uma cidade que fica numa ilha, não é isso, Fábio? A Vitória é uma ilha, tem suas complexidades, né, por ser uma ilha, uma cidade de quase 400 mil habitantes, mas a região metropolitana engloba aí 7 municípios, né, desses municípios totalizando 2 milhões de habitantes, sendo que Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica são os 4 principais municípios da região metropolitana, porque Vitória é o que tem não é o de maior população. Serra, Vila Velha tem mais população do que Vitória. Então, tem algumas particularidades, como você falou, mar, a questão do terreno, as questões da... Então, a gente tem essa dificuldade de sistema viário aqui na região metropolitana da Grande Vitória. A gente chama de região metropolitana da Grande Vitória. Bacana, Fábio. Vou só avisar as pessoas que nos acompanham que elas podem se posicionar, comentar ou apresentar questões pelo chat. E, na medida do possível, eu vou colocar para que o Fábio possa elucidar para a gente. É bem interessante lembrar também que nós queremos encerrar a nossa entrevista quando for 19 horas e 40 minutos, perfeito? Então, Fábio, conta para nós um pouquinho como é que ocorreu o processo de metropolitanização do transporte no Espírito Santo e o que mudou na operação do sistema? Tá bom, é um sistema que começou, nós retomamos ao governo em 2019, né? O governador Renato Casagrande, do PSB. Então, nós retomamos 2019, depois até eu tive uma experiência no Distrito Federal, com o governador Hollenberg, e o primeiro mandato do governador Casagrande, de 2011 até 2018, Espírito Santo e Brasília, né? Distrito Federal. A partir daí, claro que isso não nasceu somente a partir de 2019. 2011 a 2014 houve uma construção para isso. O grande marco nisso, em 2014, foi a licitação de todo o sistema metropolitano. Então, eu acho que isso é você ter um bom contrato, uma boa planilha de custos, de preços, e um bom controle gerencial, um órgão de controle gerencial, que no caso aqui é a Ceturb, a empresa pública, isso é importante dentro do processo de metropolização de todo o sistema de transportes. E aí nós fizemos a licitação em 2014,
Retornamos em 2019, infelizmente com alguns problemas, porque é um contrato que você precisa levar ele todo ano, praticamente todo mês, você tem que cuidar desse tipo de contrato. Então, deixamos um sistema, para eu ter uma ideia, em 2019, em 2014, deixamos um sistema com 0 de dívidas, com uma frota com idade média entre 3 a 4 anos, 500 ônibus 0 quilômetros. Quando retomamos em 2019, recebemos um contrato com uma dívida de 360 milhões, sem nenhuma renovação, a frota já com 6, 7 anos de uso e com perda de mais de 20% de passageiros. Claro que isso se deu, teve a questão da entrada, inclusive, de aplicativos, houve uma mudança muito grande, uma sistemática no sistema de transporte público, mas o contrato precisa ser gerido de forma diária, para você não ter esse tipo de rombo, que você acaba quebrando as empresas. Não acontece só aqui, acontece em todo lugar. Então, no primeiro dia de 2019, era a retomada destes contratos, equilibrar o contrato novamente. Hoje nós temos, posso dizer que eu acho que a única região metropolitana, que é a cidade do país, que nós não temos dívida com o sistema de transporte. Nós estamos em dia, independente de pandemia, ou independente de todas as ações que aconteceram, nós estamos em dia e estamos com uma recuperação muito grande de passageiros. Já chegamos a quase 96% dos passageiros que eram de 2019, os originais do sistema. Então, isso é muito importante e mostra a credibilidade que o sistema de transporte público na região metropolitana assumiu a partir de 2019. Então, nós viemos desde 2019 construindo isso. Serra já era atendimento, que eu vou chamar de Transcol, que é o nosso sistema metropolitano. Cariacica também. E faltava a capital. A capital nós tínhamos ainda não era um sistema, tinha um sistema municipal e tinha um sistema metropolitano. E quais eram os grandes problemas que isso acarretava? Eu tinha sobreposição de linhas, muita sobreposição de linha, muito ônibus repetido efetivamente, e a população pagando 2 tarifas. Quem precisaria sair de Vitória para ir para Cariacica, por exemplo, precisaria sair de um morro ou de um bairro mais longínquo em Vitória, uma ilha, você pegaria um ônibus municipal, pagaria uma segunda tarifa e pegaria um ônibus metropolitano, que é o Transcol. Então, a partir de 19, nós começamos, primeiro, regular os contratos e quitar dívidas, deixar o empresário, também todas as empresas de ônibus, com confiabilidade no governo para os próximos passos. O próximo passo foi o acordo de renovação de frota. A população precisa ter uma frota, uma ótima frota, a frota precisa ser a mais nova possível, infraestrutura também é isso, o material rodante é importante. Hoje nós já atingimos já um terço da frota com ar-condicionado, ônibus com ar-condicionado. E 19, implantamos o bilhete único metropolitano, que foi o primeiro passo que precisaria fazer para você poder fazer a integração de todo o sistema de transporte público. Sem tecnologia, sem uma boa frota, a gente não conseguiria atingir a população, porque a tecnologia é a ferramenta fundamental para nós chegarmos à integração. E hoje nós temos não somente, e a tecnologia que ela possibilitou, não ter somente a integração nos terminais, que é o que a gente chama de sistema tronco alimentado. Você vem do bairro, vem para um terminal, lá você integra gratuitamente e pega uma troncal que liga outra cidade, outro terminal. Então, um exemplo, eu teria que sair de Cariacica, de um bairro, eu chego num terminal, de lá eu venho para Vitória e aqui eu completo a minha viagem. Nós, com a tecnologia, implantamos o sistema de integração temporal também. Então, aqui no Espírito Santo, nós temos 2 tipos de integração. Nos terminais, onde o ônibus para e você simplesmente desce e pega o outro. E Vitória, como Vitória não tem terminal, como você falou, é uma ilha, nós teríamos dificuldade. Eu ia ter que ficar 4 anos construindo um terminal, nós fizemos o contrário, usa a tecnologia. Então, nós temos uma matriz de integração, onde, claro, tem algumas regras, e a população pode descer, por exemplo, que usava para esse morro, pegar um ônibus para qualquer região, qualquer cidade. Naquele período, Vitória é de 45 minutos a 1h30, que ele pode, a partir do primeiro ônibus, né? E ele faz a integração temporal na cidade, e sem ter um terminal. Um outro exemplo dessa integração é uma cidade chamada Viana, e eu vou dar o exemplo da tecnologia, o que a tecnologia nos ajudou nisso. Você precisava, 1h30 você gastava de um bairro dessa cidade para outro bairro. Por quê? Porque era obrigatório ir a um terminal em outra cidade, para pegar um ônibus para outro bairro da mesma cidade.
Então, muitas vezes, às vezes até acontece em São Paulo, você tem questão São Bernardo, Diadema, Santo Amaro, você pode ter esse tipo de, que a gente fala de viagem, percursos negativos. Com a integração temporal, nós permitimos uma integração numa rodovia, onde reduziu em 40 minutos o tempo de viagem dessa população de Viana. Então, olha o ganho de qualidade de vida, o próprio comércio da cidade, que não era fomentado, porque as pessoas acabavam indo para outra cidade. Então, olha o ganho que é a integração. Então, foi um processo desde 2019, passando todo pela pandemia, nós enfrentamos, claro, esta mesma pandemia, retomada de frota, retomada de passageiros, paralisação de sistema, enfim, fizemos todo este processo, mas hoje nós, a partir de 2020, conseguimos integrar agora todos os municípios da região metropolitana são integrados, nós atendemos a 99% do território da Grande Vitória com o sistema Transcol, com essa integração mista, quer seja nos terminais, quer seja na integração temporal. Salientando, pagando apenas uma passagem, R$ 4,20, a pessoa pode sair de Fundão, que é o último município da região metropolitana no norte, no sentido Bahia, chegando no sentido sul, que é Guarapari, pessoas conhecem, Guarapari é um balneário famoso aqui no Espírito Santo, uma linha de 100 quilômetros pagando R$ 4,20, ou seja, aquela população também que foi expulsa dos grandes centros, a população que mais precisa, ela não é penalizada com transporte público, como poderia fazer aqueles arcos, né, onde você acaba cobrando mais caro quem mora mais. Não, neste caso, aqui no Espírito Santo, a tarifa é única, pagando R$ 4,20, pegando apenas, na verdade, não é apenas um ônibus, é uma série, claro, vem transbordos para isso, mas você paga uma tarifa com os benefícios que a integração traz. Ou seja, Fábio, não sei quantos são os municípios que compõem a Grande Vitória, a Somos região 7 metropolitana. municípios na região metropolitana. Quantos? 7. 7. Então, qualquer pessoa em qualquer um dos 7 municípios da região metropolitana de Vitória pode, adquirindo o bilhete único, se locomover para qualquer um dos outros 6. Isso, para qualquer um dos municípios, tendo o cartão GV, que é o bilhete único metropolitano, ele, dentro das regras de integração, ele pode se movimentar por todos os municípios, pagando apenas uma passagem. Ou seja, ele paga uma passagem só no único bilhete e ele pode fazer a integração de uma linha, de um ônibus para outro, de uma linha para outro, seja num dos 11 terminais ou na integração temporal. Por quanto tempo é a integração? A integração temporal está variando, ela varia, por exemplo, linhas que a gente chama de alimentadoras de troncais de longa distância, a gente dá até 2 horas, 1h30. As linhas mais curtas em Vitória, a gente estava dando meia hora, porque são linhas alimentadoras de bairros, mas a gente precisou subir para 45 minutos. Então, de 45 minutos a 1h30, da primeira passagem que ele vai no ônibus, ele tem o direito a fazer a segunda integração, e ele pode, por exemplo, ele pode fazer, a gente acabou de lançar uma linha que é de Fundão, que é um município mais distante, como eu falei. Então, o Transcol agora chega lá, ele pega esse ônibus, desce em Serra Sede, faz a integração temporal, e de lá ele pode ir para um terminal, fazer a integração física no terminal e dali partir para qualquer cidade. Então, pagando R$ 4,20, né? Apenas com uma passagem você faz todos esses trajetos. Você começou a falar dos benefícios que esse sistema traz ao usuário. Você falou do tempo de deslocamento, é claro, do custo da locomoção, mas você também falou do que isso reflete na economia local. Você falou do comércio de cada um dos centros. Você pode falar um pouquinho mais dessas vantagens? Bom, tem uma questão operacional, né? Você consegue otimizar mais a tua frota. Então, quando tem sistemas mistos, metropolitanos e municipais, um em cima do outro, é claro que em determinados locais você tem que passar a linha municipal e tem que passar a linha metropolitana. E nem sempre isso, e muitas vezes você tem linhas vazias, ônibus vazios e ônibus extremamente cheios. A integração, ela possibilita esse tipo, e você também tem um gasto com mão de obra. Você tem gasto com mão de obra, que eu tenho um motorista, no caso aqui a gente não tem, o cobrador são em alguns períodos, enfim, a gente fez também esse trabalho da retirada de cobradores, tem um acordo com o sindicato, com o ar-condicionado sem cobrador, enfim, nós estamos nesse processo. Então, se você não é reduzir a frota, na verdade é otimizar a quantidade de ônibus que você tem para atender melhor a população. Por exemplo, tem uma avenida que eu não preciso passar 20 ônibus naquele horário, porque eu passo metade vazio, metade cheio. Estes 10 ônibus restantes com a integração, eu melhoro, que é o índice de passageiro por quilômetro dos outros ônibus,
pego esses 10 e lanço em outras linhas e outros horários que melhora o meu sistema de transporte. Então, eu consigo ofertar com a integração mais assentos para a população, mais espaço do que eu ter um sistema em cima do outro, um municipal e um metropolitano. Nos grandes centros também a possibilidade de integração, você, além de reduzir custo, você otimiza o sistema e você oferece mais viagens para a população. Porque eu estou com a mesma frota, mas eu consigo locar ela em locais que a gente precisa de mais ônibus, por exemplo. Uma outra questão que melhorou muito, por exemplo, Viana, eu precisava ir para uma outra cidade, isso acaba o terminal desenvolvendo o comércio local, e fazendo essas viagens mais curtas, você desenvolve a própria cidade, em relação ao lazer, em relação ao trabalho, em relação às escolas. Vou dar novamente o exemplo de Fundão. Fundão é uma cidade que não existia o transporte público. Você precisava pagar R$25 ou 18 a R$25 para pegar o transporte rodoviário, porque ela é um pouquinho distante, aqui na região metropolitana. Você ainda pega a rodovia BR-101 Norte. Então, as pessoas pagam 18 a 25. Qual é o empregador que vai pagar por dia R$36, se for 18 e de volta, para aquele trabalhador? Então, Fundão era uma cidade esquecida, a população não conseguia trabalhar na fonte de emprego que é a região metropolitana. Quando você coloca o Transcol pagando R$4,20, a mesma passagem, a população de Fundão ganha um benefício que é o benefício do trabalho, é o benefício do lazer, é o benefício da escola, é o benefício da saúde. Então, você consegue melhorar a qualidade de infraestrutura de uma cidade com a integração do transporte público e trazendo a qualidade de vida que a população precisa, que também é a fonte de trabalho, de educação e de saúde para todos. Ô, Fábio, quando você integra as linhas, eu imagino que você diminua o número de ônibus em serviço. Isso aconteceu ou não aconteceu? E você podia emendar dizendo assim, ó, quanto que, em percentual, digamos assim, quanto que esse sistema integrado baixa o custo do transporte? Bom, primeiro, isso é importante. Excelente pergunta. Nós não reduzimos em nada a frota, muito pelo contrário, nós aumentamos a quilometragem para atendimento da população. A integração não pode ser desculpa para redução de custos, para redução, ela tem que ser para otimização do sistema. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Otimizar é diferente de você reduzir serviços para toda a população. Então, nós não reduzimos em nada. Na verdade, nós estamos aumentando a quantidade de quilometragem dos ônibus em serviço. Mas a integração, ela possibilita você atender melhor a população em várias regiões, porque acaba, vamos, entre parênteses, sobrando alguns ônibus, que eu digo, por exemplo, numa avenida que eu tinha, como eu falei, 20 linhas, eu posso ter 10, otimizar aquela frota que passa, que eu tinha ônibus vazio, ônibus com 60% de ocupação, ônibus com 90%, então você acaba otimizando uma frota e pega essa frota excedente e lança em outras linhas que estão mais comprometidas. Então, você consegue fazer melhor essa qualificação do serviço. Aonde você vai ter alguns ganhos? Claro, tecnologia. A tecnologia ela é fundamental para isso. Por exemplo, você tem a questão dos cobradores, então a redução de mão de obra. E onde a gente fez um trabalho, deputado, muito interessante, de requalificação de mão de obra, de você ter garantias de emprego por 24 meses, onde podia escolher 3 tipos de cursos para requalificação. Nós temos um programa que se chama CNH Social Requalifica, onde nós estamos dando mais de 1.500 carteiras de motoristas A e B, que é carro e moto, inclusive requalificando os cobradores para virarem motoristas. Nós tivemos muita requalificação, porque o sistema está com falta de motorista, então muita requalificação. Então foi um processo de requalificação, onde nós pudemos reduzir o custo, sim, na melhoria de tecnologia, na requalificação das pessoas, na recolocação do mercado de trabalho das pessoas, mas não em redução de frota, em redução de linhas. E a gente, na verdade, nós estamos melhorando e otimizando mais, porque até com a própria pandemia, nós precisamos aumentar a oferta de serviço, aumentar a distância entre as pessoas, então foi importante fazer esse trabalho. A pandemia nos ensinou muito que requalificação de transporte público não é simplesmente retirar ônibus, melhorar a economia, mas assim é melhorar o nível de serviço para a população. Isso traz receita para o sistema. Nós, como eu falei, nós já chegamos a quase 96%
da população, isso traz receita, mas a integração também otimiza, acabando que a gente acaba atendendo melhor a população como um todo. Bem, lembrando a todos que o seminário sobre integração do transporte público vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 8, aqui na Assembleia Legislativa. Há inscrições, a participação pode ser presencial, mas também poderá ser virtual, online. As inscrições podem ser feitas através do Zap do Maurici, que nós estamos passando aqui na tela. Há algumas perguntas, Fábio, eu vou dizer aqui. Boa noite, deputado. Há possibilidade de implantação desse sistema em qualquer cidade? Deixa eu ver. Há outras perguntas. Existe um subsídio para isso? Deixa eu ver mais uma. Quem faz o subsídio é o governo? E aí eu emendo para você, Fábio, a seguinte questão. Como é a remuneração das empresas? É por quilômetro, das empresas? É por quilômetro rodado ou é por passageiro? Claro, bom, importante, vamos lá, vamos segmentar. Bom, primeiro, a licitação foi feita em 2014 para pagamento por quilômetro. Tá? Eu acho que é o sistema mais justo, desde que você tenha um órgão gestor muito forte. Tá? Então, você precisa ter um órgão gestor forte para quê? Para poder controlar a oferta e a demanda para a população, a oferta de sistemas. Porque senão você pode ter um processo ao contrário, de aumentar muito a quilometragem e não conseguir pagar o subsídio. Então, aqui é por quilômetro. Mas ao longo, entre 2015 e 2018, o governo anterior acabou alterando isso para passageiro. Durante a pandemia, nós retomamos por quilômetro, fizemos mês a mês por quilômetro. Hoje nós temos um sistema híbrido, mas nós já estamos com uma legislação pronta para voltar o pagamento por quilômetro, que é o sistema mais justo. Por quê? O que acontece? Quando você vem por passageiro, qualquer alteração de passageiros, qualquer alteração no sistema, veio um aplicativo, criou um novo sistema, você começa a ter uma quedinha de passageiro, você tem uma pressão para retirada de ônibus, você acaba prejudicar e você não renova a frota, não faz mais investimento, você tira ônibus do sistema, então a população acaba sendo prejudicada. Quando você paga por quilômetro, é nível de serviço, é atendimento por quilômetro. O governo está disposto a pagar por aquele serviço, naquele nível de serviço, o empresário sabe que vai receber por aquele serviço e tem que atender a população com a qualidade que o governo definir. Então, a questão da quilometragem ela é excelente, mas você precisa ter um órgão gestor forte que tenha a capacidade de gerir o sistema e controlar principalmente a oferta e a demanda de todo o sistema. Claro que de contrapartida. E aí, por exemplo, deputado, a gente... isso é muito comum. Criou-se um bairro no local tal, que começou de... O empresário não quer colocar, porque paga por passageiro, você vai botar um ônibus, e realmente até tem razão, porque a quantidade é pequena de passageiros, você acaba, que a gente chama de bater lata. Se é por quilômetro, o poder público tem o recurso para aquilo e está cobrindo esse custo, pronto, vai atender a camada mais pobre da população, independente da quantidade de passageiros. Óbvio. Isso tem que ser feito com responsabilidade, com parcimônia, acompanhando o dia a dia do sistema, acompanhando a fiscalização, acompanhando a evolução da receita. A receita ela é composta por pagamento da tarifa por passageiro e é composta pelo subsídio. Aqui, o subsídio ainda está por passageiro, estamos transformando ele também por quilômetro, que era por quilômetro. Infelizmente, o governo anterior fez essa alteração, a qual eu não concordo, mas nós estamos e tivemos a pandemia. Hoje nós temos um sistema híbrido, mas a gente acaba pagando, basicamente, cobrindo o custo por quilômetro, que a gente apura todo o custo do sistema. No fim de ano, a gente fez essa regulagem para poder possibilitar a gente ter os investimentos do sistema. O subsídio é por passageiro, a gente paga, estamos sem dívida nenhuma, esse ano nós devemos estar gastando em torno de 230 milhões de subsídio do sistema, mas ele é controlado todo mês com os passageiros, com atendimento, todo o monitoramento da frota, todas as viagens, a gente faz esse controle, que é o controle de custo e receita, onde qualquer órgão gestor precisa fazer, até para justificar para a população porque o quanto estamos gastando com esse subsídio, e por um outro lado, cobrar também investimento, cobrar o cumprimento do contrato por parte dos empresários, adquirindo ônibus, bons ônibus, ar-condicionado, atendimento de excelência, bilhete único. Acho que isso é o que a gente precisa ofertar para a população, um atendimento de excelência. O transporte público, eu falo, ele tem que ser acessível para todos. Acessível não é do ponto de vista da pessoa com deficiência, é do ponto de vista tanto da camada A
quanto a camada D da população precisa se sentir inserida do transporte público. O transporte público precisa ser bom para todos. Eu vou dar um exemplo aqui, nós tínhamos um sistema chamado seletivo, que a passagem era cobrada mais cara, então era uma passagem de R$ 6, R$ 7, para a pessoa andar com ar-condicionado. Como é que eu posso selecionar quem anda, quem tem qualidade no transporte? Eu não posso mais fazer isso. Isso acabou. A mobilidade é o MAS, a mobilidade é serviço da população, mobilidade as a service, é um serviço para a população. Então, todos os ônibus têm que ter ar-condicionado com uma tarifa módica onde todos podem usar e não ter sistemas específicos para determinada camada da população. Eu acho que isso é um conceito importante, como qualquer transporte público na Europa, nos Estados Unidos, enfim, onde a gente tem, na Europa, principalmente, um transporte público de mais excelência. Beleza, Fábio, eu vou apresentar mais algumas questões que nos chegaram aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta para não ficar para trás. Como é que vocês trabalharam a questão dos cobradores de ônibus que deixaram de prestar serviço? Mas deixa eu aduzir as outras questões que estão aqui. Bom, espera um pouquinho só. Em São Paulo, capital, onde o poder econômico dificulta todo esse processo de integração, como devemos fazer? Mais uma. Tem como fazer essa integração sem pagar a diferença de mais um valor? Mais uma. Integração sem envolver a inclusão por quilometragem? Tenho dúvidas sobre isso. E para encerrar, integração é tarifa zero ou não? Não é. Mas, Fábio, quem é que paga o subsídio? É o governo do estado ou as prefeituras participam de alguma maneira? Por favor. Não, no caso aqui do Espírito Santo, quem paga 100% do subsídio é o governo do estado. Essa também foi uma decisão, porque a gente tinha, por exemplo, a prefeitura de Vitória, o sistema estava bem sucateado. Por quê? Porque não tinha um subsídio, prefeituras não têm condições hoje de arcar com subsídio. Não estou falando, é claro, aí tem que olhar a prefeitura de São Paulo, outras prefeituras, mas aqui as prefeituras não têm essas condições de você estar tratando o subsídio, acaba ficando o preço da tarifa para cobrir o transporte, o empresário aí começa a tirar o ônibus, começa a degradar o sistema de transporte público. Então, aqui nós tomamos a decisão, não temos nenhuma participação de nenhuma prefeitura, mas eu também acho justo ter participações de prefeitura, pode ter a participação sim, por que não? O problema é de que, assim, de quem paga o subsídio ou não, mas eu acho que pode ter sim. Aí eu estou falando, aqui foi uma opção do governador Renato Casagrande, da Secretaria de Mobilidade, mas eu acho que isso pode ser feito sim, mas 100% do subsídio é pago pelo governo do estado do Espírito Santo, tanto do estudante, das gratuidades, quanto da complemento da tarifa. Bom, até o senhor perguntou, ele é possível sim implantar em todas as cidades. Claro que cada cidade tem sua regra. Eu fui secretário em Brasília, no DF, também implantamos o bilhete único metropolitano. Então, Vitória ele é um fruto até dessa experiência em Brasília, com a integração com o metrô, que também foi muito bem vista. Trouxemos isso para Vitória, para o Espírito Santo. Esse conceito dessa integração também foi importante. Claro que cada região metropolitana com as suas particularidades, com seus contratos, com as suas avaliações, com o seu corpo técnico, mas é possível sim você ter um sistema mais integrado e que traga mais benefício à população. Claro, em cada particularidade, em cada sistema, né? Sobre os cobradores, Fábio? Desculpa, os cobradores. Bom, cobrador claro, não é fácil, é bem complexo. Começou em 2019, quando nós tomamos a decisão de adquirir somente ônibus com ar-condicionado. Então, agora, mais 2, 3 anos, toda a frota do Transcol vai ser em ônibus com ar-condicionado. E agora nós estamos, inclusive, adquirindo elétricos e vamos adquirir a gás também. Então, nós temos essa preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Mas, em relação aos cobradores, nós começamos em 2019 a conversar com o próprio sindicato, onde os ônibus elétricos não veriam mais com o posto de cobrador e nós estávamos implantando o bilhete único metropolitano com a tecnologia. Então, começamos, isso foi acompanhado no Tribunal Regional do Trabalho, a presidente, sim, foi muito, enfim, foi um trabalho muito grande, foi um trabalho a 4 mãos. Estamos falando dos empresários, do sindicato dos rodoviários, ao qual a gente tem uma relação muito boa, relação de compreensão, de atendimento ao sindicato aqui do Estado, que é ligado ao Sindicato Nacional, né, a própria CUT, enfim, o próprio TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e a Secretaria e o Estado do Espírito Santo. Então, isso foi um conjunto a partir de 19, primeiro com os ônibus com ar-condicionado. Veio a pandemia,
como nós tínhamos o bilhete único metropolitano, não precisávamos mais ter dinheiro a bordo. Com a pandemia, nós tiramos todos os cobradores, né? Até pela questão de contaminação, a questão de saúde pública. Tiramos o dinheiro a bordo, e aí começamos o processo de requalificação, e a gente tem um compromisso com o Tribunal Regional do Trabalho, de requalificação dos cobradores para dentro das empresas, como mecânicos, motoristas, enfim, várias atividades. Requalificação, se ele quiser exercer outras atividades fora, temos parcerias com o Senat, por exemplo, de outros cursos profissionalizantes. E demos também, estamos dando 1.500 carteiras de motoristas, tanto para carro quanto para moto. Porque na pandemia, um dos grandes potenciais que teve foi essa questão de aplicativos de comida. Então, as pessoas acabavam exercendo outras profissões. Então, foi um processo de requalificação desses colaboradores, tanto só no nosso sistema, quanto para fora. Você profissionalizar ele para outras atividades, como outras atividades que não iriam acabar, como, por exemplo, o assessorista de elevador, que acabou há um bom tempo. Várias atividades vão acabando, datilógrafo, são várias atividades. Então, o processo de requalificação, e ainda estamos nesse processo, até de você ter, eles têm uma estabilidade de 24 meses. Né? Então, até o processo de estabilidade para fazer curso, para tudo isso, também foi dado dentro do processo. Não é um processo que ocorre da noite por dia, é um processo que ocorre em 2, 3 anos, ele é desgastante, mas nós conseguimos agora aqui, nós temos uma parceria, nós fizemos um último acordo, ônibus com ar-condicionado sem cobrador, e os cobradores aqui não têm mais dinheiro a bordo, mas eles trabalham somente nos horários de pico dos ônibus, durante somente 4 horas, e um cobrador por ônibus, por dia. É o que a gente chama de índice de... A gente tem uma quantidade de cobrador por ônibus. Quando você trabalha normalmente, são 2 cobradores e meio por dia para atender uma linha de ônibus. Aqui não, é um cobrador por ônibus. Então, nós já reduzimos bastante a quantidade, e eles só fazem esse trabalho de venda de crédito eletrônico dentro do ônibus para ajudar a venda de crédito dos terminais, dos aplicativos, de tudo isso. Então, é um processo, nós ainda estamos neste processo, mas hoje, com a tecnologia que nos ajudou, nós já temos a maior parte do tempo sem cobrador atendendo o sistema. Fábio, deixa eu dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que várias questões que foram apresentadas dizem respeito a situações, por exemplo, da gratuidade aqui em São Paulo, de uma perspectiva de tarifa zero. Essas questões eu não vou apresentar para você, mas elas serão respondidas por nós mesmos, ou ao final aqui no chat, ou na live que faremos amanhã. Para você, nós vamos encerrar a nossa participação daqui a poucos minutos. Eu queria colocar mais 2 questões. A primeira é assim, você falou, todos nós sabemos que Vitória fica numa ilha e que aí você tem uma parte do transporte que é do sistema aquaviário. Eu queria saber como é que é esse sistema, como é que ele funciona e como é que vai funcionar a integração com eles, entre o sistema de transporte terrestre e o aquaviário. E, por fim, queria perguntar a você o seguinte, todo subsídio é feito com dinheiro do Tesouro do Governo do Estado. A pergunta é, vocês têm receitas auxiliares? Vocês pensam em outro tipo de financiamento para, com o tempo, ajudar a bancar o custo da tarifa? Por favor. Então, vou falar um pouquinho, como eu estava falando de transporte, vou falar da tarifa, vou falar da integração. Nós temos algumas alternativas, claro, de você poder... Bom, primeiro foi um processo de otimização do sistema, de regularização do sistema e deixar o sistema sem dívidas. De regular a questão da quilometragem, a questão do diesel. Por exemplo, na pandemia nós pagamos o óleo diesel para as empresas, fizemos todo o equilíbrio. Então, primeiro precisa estar um sistema equilibrado para você achar qualquer nível de receita. Neste momento, nós vamos encerrar os 4 anos sem nenhuma alternativa de receita. Ele, por enquanto, sai todo do Caixa Único, porque também o governador Renato Casagrande percebeu que o transporte público é fundamental, ele é tão fundamental quanto a saúde, quanto a educação, quanto a segurança. Então, ele precisa ter sua parcela de subsídio, mas também precisamos ter parcelas, claro, de receitas acessórias. Isso é importante. Por exemplo, a gente acredita, tem um fundo de educação que vem do governo federal, tem o fundo da segurança pública que vem do governo federal, tem o fundo da saúde que vem do governo federal. E agora começou um primeiro fundo para pagar o idoso. Então, começou uma luz no fim do túnel.
Por que não ter o fundo do transporte? Por que o fundo da educação não paga o estudante? Que isso já ajuda, já descomprime bastante. Né? Então, existe uma série... Por exemplo, você também tem uma questão de quem usa o carro. Quem usa o carro, você tem mais poluição, você tem mais congestionamento. Por que ele também não subsidiar parte? Posso ser criticado, falar que já paga imposto, mas por que não subsidiar a população que mais precisa de transporte público? Né? Por exemplo, na Europa você paga fortunas para usar o carro, né? Então as pessoas optam por ter um transporte, mas claro que tem que ter a contrapartida. Quando você faz esse tipo de cobrança para subsidiar o transporte público, eu estou falando que o transporte público tem que ser de excelência, você tem que ter ótimas alternativas para ter um transporte público de excelência. Então, eu acho que também é um processo de evolução, mas eu acredito que, neste primeiro momento, eu acho que a questão do governo federal poder, por exemplo, eu estou falando do diesel, o diesel não houve nenhuma redução, na verdade, nós tivemos quase 70% do aumento do diesel esse ano. Como é que você reduz a gasolina para quem usa o automóvel, o transporte individual, só que você tem 70% da população que anda do ônibus, 60%, 70% que anda de ônibus. Então, qual é o subsídio mais importante? É do diesel ou é da gasolina? Você precisa sustentar o transporte público, eu tenho que comprar ônibus, eu tenho que botar bilhetagem, eu tenho que melhorar o transporte, eu tenho que melhorar o metrô, eu tenho que melhorar a integração, eu tenho que fazer integração, eu tenho que botar ar-condicionado, eu tenho que botar piso de ônibus com piso baixo, né? E para todos também. Se eu falo que eu quero atingir a classe A e D, eu preciso fazer todo um processo dentro do transporte público. E o diesel está mais de R$7 do transporte público. Né? Então, houve a questão do transporte individual, mas a gente está falando, são mais de 60%, 70% da população que paga a tarifa do transporte público. É o empresário que mantém milhões de empregos do transporte público. Aqui, devemos ter em torno de quase 10 mil funcionários. Estou falando com uma frota de 1.600 carros. Imagina São Paulo. Quantos milhões de funcionários tem? Então, é um processo que a gente precisa conversar. E eu acho que a participação do governo federal, claro, a participação do governo estadual, a gente tem algumas fontes, tem vários estudos, Goiânia tem alguns estudos muito importantes que eu acompanho, são grandes amigas no Brasil todo, a gente conhece muitas pessoas sobre o tema, então é um tema bastante debatido, tanto de receitas do governo estadual, como de receitas do governo federal, e por que não algumas receitas municipais, sim, elas podem subsidiar o transporte público, tirando essa carga, não só do governo. A gente aqui, o subsídio, ele é para diminuir o custo da tarifa no usuário final, mas para diminuir a tarifa, mas não só isso. A gente não pode ter subsídio só para reduzir tarifa, a gente tem que ter subsídio para ter qualidade do transporte público, para o empresário poder renovar uma frota e trazer tecnologia para toda a população. Eu acho que isso que é importante. Bom, em relação ao aquaviário, mudar um pouquinho, né? É o sistema de integração. Então, nós estamos integrando não só o aquaviário, mas a gente tem um programa de integração do sistema metropolitano integrado, não só de aquaviário, mas também das bicicletas. Vou dar um exemplo. Nós hoje nós estamos com 80% da obra concluída, uma ciclovia em estrutura metálica que liga Vitória a Vila Velha por uma ponte de 4 quilômetros de distância. Nós estamos construindo, neste momento, 6,5 km de ciclovia em estrutura metálica, ligando uma cidade e outra, que cruza o canal, quem conhece Vitória, é a terceira ponte, que vai fazer a conexão de bicicleta entre Vitória e Vila Velha. Paralelo a isso, nós estamos implantando também o sistema aquaviário. Como você falou, é uma ilha, nós conectamos pelo esse canal 3 cidades, Vitória, Vila Velha e Cariacica. Vila Velha é a cidade mais populosa da região metropolitana. Então, a gente consegue... Então, nós estamos, neste momento, já assinamos o contrato dos barcos, né? Nós já estamos aí com 2 barcos estaleiros prontos para chegarem aqui e estamos construindo 3 piers de atracação do aquaviário, totalmente vinculado. O aquaviário é como se fosse um ônibus do Transcol, mais um ônibus para a pessoa pegar. O governo vai subsidiar 100% desse transporte. Então, nós vamos pagar para a operadora do transporte operar o barco nos horários, na qualidade, com o tipo de barco, nós estamos pagando isso, nós estamos falando de um contrato de 42 milhões por ano, mas integrado 100% ao Transcol, onde a pessoa ela vai pagar, se ela for andar no barco, ela vai pagar uma tarifa Transcol, uma tarifa de 4,20, mas ela pode descer do barco e integrar com qualquer ônibus
na região metropolitana para poder completar a sua viagem. O aquaviário, deputado, qualquer sistema de integração, ele não pode ser interpretado como um concorrente ao ônibus ou ao carro. Ele tem que ser interpretado como um sistema complementar. É como eu falo, até o carro ele é complementar. Por exemplo, São Bernardo, eu estudei na FEI, estudei em São Bernardo. Você pode ter um terminal de ônibus onde você tem um estacionamento, por exemplo, quantos terminais de ônibus possuem estacionamento de automóvel? É o desafio, não tem. Você tem de metrô, algumas coisas no metrô em São Paulo, na capital, você não tem. Então você não pode em São Bernardo, eu estou na faculdade, moro em São Bernardo, eu faço a minha viagem, vou para a padaria, levo meus filhos na escola, paro o carro num terminal e pego um metropolitano e vou para São Paulo de ônibus. Faço minha atividade no centro, que seja, volto, pego meu carro e faço minha estrutura da cidade de carro. O carro também faz parte, por um sistema integrado. O aquaviário também, como a bicicleta, que a gente chama de last first mile. Então, esse é o conceito que São Paulo adota, tem alguns conceitos desses, mas o sistema tem que ser mais complementar. Então, o aquaviário hoje ele é um sistema complementar ao Transcol. Ele vem assim como a ciclovia da Terceira Ponte, e ao final do ano, se Deus quiser, nós vamos estar com ele operando, já estamos em obra, com barcos adquiridos, a ciclovia também vai estar pronta ao final do ano, então nós vamos ter um sistema integrado, bicicleta, ônibus, aquaviário, e 2 estações do aquaviário tem inclusive estacionamento para automóvel. Enfim, então é um sistema mais, acaba sendo um sistema mais complexo de integração ao transporte público, integrando toda a população. Muito obrigado, Fábio. Nós chegamos aqui ao fim da nossa live. Quero dizer às pessoas que nos acompanharam que vão procurar responder a todas as questões que foram apresentadas ao longo da semana no chat mesmo, elas poderão ter acesso ali. Que amanhã nós vamos ter aqui a presença da doutora Silvana Vieira da Silva, que é especialista em planejamento urbano e vai nos falar sobre a experiência da integração na região metropolitana de Goiânia. E que as inscrições podem ser feitas para o seminário de segunda-feira em todas as nossas redes sociais, presencialmente ou a participação pode ser presencial ou virtual. Fábio Damasceno, muito obrigado, foi muito esclarecedor o seu depoimento aqui, foi muito gentil da sua parte, vai ajudar bastante no nosso debate. E na segunda-feira, se você estiver em São Paulo, teremos o prazer de recebê-lo aqui, se você puder, tá bom? Suas palavras aí para encerrar? Claro. Deputado, bom, é um prazer estar conversando sobre um tema que eu sou apaixonado, enfim, me formei na área e trabalho na área desde então, né? Então, são muitos anos na área, e é um prazer estar debatendo, espero ter respondido todas as perguntas. Claro que cada cidade, cada região tem sua particularidade, né? Tem suas premissas, como eu falei, Brasília, São Paulo, Espírito Santo, Goiânia, a especialista Goiânia tem um exemplo de integração bastante interessante. Espero ter respondido, mas o objetivo disso tudo, de toda essa integração, realmente é trazer mais qualidade de vida para toda a população através do transporte público. Eu acho que o transporte público ele tem isso, e a gente, na pandemia, nos ensinou muito. Então, é sempre um prazer estar debatendo, discutindo, e estou à disposição, que o senhor precisar, o que a população precisar, até de São Paulo, responder, estamos à disposição sobre esse tema que é fascinante e que a população realmente precisa de melhorias grandes no sistema de transporte público. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. Eu espero vocês aqui amanhã às 19 horas para a gente conhecer a experiência de Goiânia. Um grande abraço.